A farsa do apóstolo Paulo. A maior conspiração da história do cristianismo. O cristianismo, que você conhece, é realmente baseado em Jesus? Você já parou para pensar que tudo o que sabemos sobre o cristianismo pode ter sido alterado? E se o verdadeiro ensinamento de Jesus tivesse sido suprimido e substituído por uma doutrina criada por um ex-perseguidor dos cristãos? Hoje, vamos investigar um dos maiores mistérios do cristianismo. Paulo de Tarso foi realmente um apóstolo inspirado por Deus? Ou foi um impostor que alterou a mensagem original de Jesus para criar uma nova religião? As evidências que vamos explorar são retiradas da Bíblia, de manuscritos antigos e de documentos históricos que foram ignorados ou censurados ao longo dos séculos. Pegue seu caderno, pois este vídeo vai mudar sua perspectiva sobre o cristianismo. Quem foi Paulo de Tarso? Um passado obscuro. Antes de qualquer coisa, é essencial entendermos quem era Paulo antes de sua suposta conversão ao cristianismo. A Bíblia nos diz que Paulo, cujo nome original era Saulo de Tarso, era um fariseu, membro de uma seita judaica extremamente rigorosa e muitas vezes criticada pelo próprio Jesus. Jesus disse: "Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Vós mesmos não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando." Mateus 23:13. Paulo aparece pela primeira vez na Bíblia, no relato do apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. Ele não apenas aprovou sua morte, mas caçava seguidores de Jesus para entregá-los às autoridades. E Saulo consentiu na sua morte. Naquele dia, levantou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Atos 8:1. Agora façamos uma pausa aqui. Por que Deus escolheria um perseguidor violento para ser o maior propagador do cristianismo? Enquanto os verdadeiros apóstolos de Jesus sofriam e eram mortos pelo Império Romano, Paulo viajava livremente, com proteção de Roma, e espalhava um cristianismo que se distanciava dos ensinos de Jesus. Seria isso uma conversão verdadeira ou uma infiltração deliberada para modificar a doutrina original? A conversão de Paulo. Uma visão suspeita. A história da conversão de Paulo é contada 3 vezes no livro de Atos, e cada vez com contradições. Veja, Atos 9:7. Os homens que viajavam com ele pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Atos 22:9. Os que estavam comigo viram a luz, mas não entenderam a voz de quem falava comigo. Atos 26:14. Todos caímos por terra, e ouvi uma voz que me dizia em hebraico: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Se fosse um evento tão importante, por que haveria tanta discrepância nos relatos? Além disso, os apóstolos originais não aceitaram Paulo de imediato. E todos tinham medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Atos 9:26. Mesmo anos depois, Pedro e Tiago ainda tinham sérias dúvidas sobre Paulo, pois seus ensinamentos eram diferentes dos de Jesus. Paulo contradiz: Jesus? Se Paulo fosse realmente inspirado por Jesus, seus ensinamentos deveriam estar alinhados, certo? No entanto, vejamos algumas diferenças gritantes. 1. Sobre a lei de Moisés, Jesus disse: "Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruir, mas para cumprir." Mateus 5:17. Já Paulo pregava o oposto: "Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê." Romanos 10:4. Jesus ensinava que a lei deveria ser obedecida, mas Paulo a descartou completamente. Segunda, sobre a salvação, Jesus ensinava: "Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos." Mateus 19:16-17. Paulo dizia: "O homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo." Gálatas 2:16. Ou seja, enquanto Jesus pregava obediência e ações, Paulo introduziu a ideia de salvação apenas pela fé. Essa mudança facilitava a conversão de gentios ao cristianismo, pois exigia menos comprometimento com as leis judaicas. Isso poderia ser um indício de que a mensagem de Paulo era feita para agradar Roma? Paulo
o agente do Império Romano. Paulo era cidadão romano, algo extremamente raro para um judeu da época. Isso lhe dava privilégios especiais, como não ser torturado ou morto como os outros seguidores de Jesus. Quando preso, Paulo teve tratamento diferenciado. Mas Paulo disse ao centurião: "Por acaso vos é lícito açoitar um cidadão romano sem julgamento?" Atos 22, 25. Se o Império Romano via os cristãos como uma ameaça, por que Paulo foi protegido? Seu ensinamento de submissão ao Estado ajudava Roma a controlar os cristãos. Toda autoridade é instituída por Deus. Quem resiste à autoridade, resiste ao próprio Deus. Romanos 13, 1 a 2. Isso é algo que Jesus nunca ensinou. O que Roma ganharia com Paulo? Entre os seguidores de Jesus. Para entender o que Roma ganharia ao permitir a ascensão de Paulo dentro do cristianismo primitivo, devemos lembrar que o Império Romano enfrentava fortes revoltas judaicas. O ensinamento original de Jesus tinha um viés revolucionário, pregando a justiça social e condenando os poderosos, incluindo os romanos. A introdução de Paulo na fé cristã trouxe mudanças significativas. Transformou uma religião revolucionária em algo aceitável para Roma. Eliminou a resistência política e a luta contra a opressão. Criou um cristianismo que aceitava o domínio romano como parte do plano divino. A submissão ao império era um ganho imenso para Roma, que poderia usar a nova religião para apaziguar revoltas e manter o controle sobre seus territórios ocupados. O que a Igreja ganhou com a farsa de Paulo? A Igreja Católica se fortaleceu ao longo dos séculos, usando a doutrina paulina como base. Paulo trouxe a ideia de autoridade centralizada, hierarquia e submissão, princípios que favoreceram a ascensão da Igreja como instituição poderosa. O que a Igreja ganhou ao se apoiar nos ensinamentos de Paulo? Centralização do poder religioso na figura do clero. Eliminação de grupos cristãos divergentes, como os gnósticos. Legitimação da autoridade papal como representante de Deus na terra. Maior controle sobre as massas, impondo dogmas rígidos e inquestionáveis. A Igreja se tornou um império dentro do império, usando a estrutura religiosa para fortalecer seu domínio sobre os fiéis e as nações. O Concílio de Nicéia e a oficialização do cristianismo. No ano 325 d.C., o Concílio de Nicéia, convocado pelo imperador Constantino, redefiniu o cristianismo. O objetivo era unificar a fé cristã dentro do Império Romano e garantir que ela servisse aos interesses políticos de Roma. Por que o cristianismo foi escolhido como religião oficial? O Império Romano estava em declínio e precisava de um elemento unificador. O cristianismo paulino já pregava submissão ao governo e à hierarquia. Constantino percebeu que poderia controlar a fé cristã e usá-la para reforçar a unidade imperial. A partir desse ponto, muitas tradições cristãs primitivas foram suprimidas e a teologia paulina prevaleceu como doutrina oficial. O controle da Igreja, através do medo e a pregação de Paulo. Uma das estratégias mais eficazes da Igreja para manter seu poder foi o uso do medo. Conceitos como inferno, pecado original e punição eterna foram amplamente difundidos, baseando-se nos ensinamentos de Paulo sobre obediência e fé cega. Enquanto Jesus pregava a liberdade, o amor e a conexão direta com Deus, Paulo enfatizava obediência irrestrita às autoridades religiosas e políticas. A ideia de que o sofrimento terreno era parte do plano divino, o medo do castigo eterno para aqueles que questionassem a fé. Essa estrutura permitiu que a Igreja controlasse populações inteiras por séculos, garantindo sua influência sobre reis, imperadores e sociedades inteiras. Cristianismo de Jesus ou de Paulo? Com todas essas evidências, surge uma pergunta essencial. O cristianismo que seguimos hoje é realmente o de Jesus ou foi moldado pelos ensinamentos de Paulo? Os verdadeiros ensinamentos do Mestre Nazareno foram modificados, adaptados e absorvidos pelo Império Romano. Agora eu te pergunto, Paulo foi realmente um enviado de Deus ou um impostor que moldou a religião conforme seus próprios interesses? O cristianismo de hoje reflete as palavras de Jesus ou foi moldado pela teologia paulina? Deixe seu comentário, curta este vídeo
e se inscreva no canal para mais conteúdos sobre os mistérios ocultos da espiritualidade.